Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Bom, no módulo anterior, nós vimos que a preposição é o termo que relaciona as palavras de uma oração. Nesse conjunto de módulos, estudaremos um assunto que também aborda a relação entre as palavras, a regência verbal. E o que vem a ser a regência verbal? É o assunto que trata da relação existente entre o verbo e os seus complementos. Vamos observar no exemplo a seguir. Então, vamos observar o exemplo como eu disse a vocês. Olha só, quando o termo regente é um verbo, nós teremos a regência verbal, como é o caso do que nós estamos estudando agora. Então, por exemplo, o governo congelou os preços. Congelar é o verbo, então ele vai ser o termo regente, sempre vai ser o termo regente. E o termo regido, no caso, vai ser o objeto. No caso aí, objeto direto, os preços. Confiamos em Deus. Confiar é o verbo, termo regente. Em Deus vai ser o objeto indireto por conta da preposição em, certo? Bom, pessoal, então, o que a gente vai observar agora? Os tipos de verbos, tá? Os verbos, eles podem ser intransitivos ou transitivos. Como nós já vimos, quando eles não necessitar de complemento para exprimir uma ideia completa, eles vão ser chamados de intransitivos, como eu falei hoje cedo, né, de manhã com vocês na aula no Meet, lembram? Por exemplo, Maria e João viajaram. Nesse caso, viajar é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem sentido completo. Assim como o verbo correr. Ontem corri. Corri também tem um sentido completo, por isso são verbos intransitivos, não precisam de complemento. No caso aqui do exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nós temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Tanto um quanto o outro vão pedir preposição. No caso do verbo transitivo direto, eu vou ter a perguntinha o que, não é? E aí, em decorrência disso, eu vou ter um objeto direto. Olha lá, comprei uma casa. Comprei o quê? Uma casa, objeto direto. Fatos inacreditáveis relatou aquele turista. O que relatou aquele turista? Fatos inacreditáveis, objeto direto. Quando eu tiver uma preposição entre o verbo e o objeto, nesse caso, então, eu terei um objeto indireto, tá? E o verbo vai ser chamado de transitivo indireto. Por quê? Porque pede a preposição, né? Então, por exemplo, assisti a uma cena impressionante. Quem assiste, assiste a algo, não é? Objeto indireto. Gostei daquele filme, eu gostei do filme. Então, do é preposição, filme vai ser objeto indireto, certo? Então, olha só, o nosso primeiro verbo vai ser o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ter até 4 significados, ok? Quando ele tiver o sentido de prestar auxílio, né, ele vai pedir objeto direto. Então, olha só o exemplo. O médico assiste o doente e não ao doente. Como eu falei hoje de manhã para vocês, o verbo assistir, se eu colocar nele uma preposição, o que vai ocorrer? O assistir, ele vai mudar de sentido. Assistir com preposição a é sentido de ver, de observar, tá? Sem a preposição, prestar assistência, socorro. Olha a diferença. Assistia a tudo em silêncio ou assistir ao filme, né? Sentido de ver, observar, presenciar. Aí, nesse caso, ele vai ser objeto indireto com a preposição a. No sentido de caber direito ou razão, ele vai pedir objeto indireto também, com a preposição a. Então, por exemplo, esse é um direito que assiste ao dono da casa, né? Ou no sentido de morar, residir, que é um verbo, né, utilizado, é um significado em desuso, né? Mas que pode ser usado, de repente, em literaturas mais antigas, né? De repente, em algum livro mais antigo, você possa observar essa colocação. Então, olha só, assistimos em Porto Velho, quer dizer, moramos, né? Residimos em Porto Velho, certo? Esse é o verbo, é a regência do verbo assistir. O verbo preferir, olha só, exige a preposição a.
Por quê? Porque ele vai descartar o uso do modificador do que. Nós sempre vamos preferir uma coisa a outra, nunca do que outra. Então, por exemplo, prefiro voleibol a basquete e não prefiro voleibol do que basquete. Apesar de que no dia a dia as pessoas usam muito essa construção do que, mas não é correto porque é coloquial, tá? Também é importante dizer que o verbo preferir ele é transitivo direto e indireto. Quando ele significar achar melhor ou ter predileção por, portanto, ele vai reger o quê? Dois objetos, o direto e o indireto. Por exemplo, eu prefiro estudar a frequentar baladas. Então, o verbo preferir ele vai ser VTDI, ele vai ser um transitivo direto e indireto. Por quê? Porque estudar vai ser o objeto direto e frequentar baladas vai ser o objeto indireto, marcado pela preposição a, certo? Sempre lembrar, preferir pede preposição a, ok? Olha só. E por último, né, por final, a apostila traz aí dois verbos que são considerados antônimos, né? Eles têm sentidos opostos, que são os verbos lembrar e esquecer. Esses dois verbos, eles não mudam de sentido, mas eles podem ser transitivos diretos ou indiretos. E quando que eles vão ser transitivos diretos? Quando eles não forem pronominais. O que significa isso? Quando eles não estiverem acompanhados daqueles pronomes chamados oblíquos. O me, te, se, nos, vos, tá? Aqueles pronomes pequenininhos, correto? Por exemplo, eu lembrei seu aniversário. Eu lembrei. Lembrei o quê? Seu aniversário. Então, esse verbo é transitivo direto. Seu aniversário vai ser objeto direto. Jamais esqueceremos esse dia. Jamais esqueceremos o quê? Esse dia. Verbo transitivo direto também. Portanto, objeto direto. Olha lá, esses são fatos que ela já esqueceu. Então, aí no caso, esqueceu o quê? Fatos, que está representado pelo pronome relativo que vai funcionar como objeto direto, correto? Então, nesse caso, eles vão ser transitivos diretos, tá? Quando que eu vou ter o verbo transitivo indireto? VTI, né? Ou VTDI. Quando eu tiver o pronome junto da frase. Por exemplo, eu me esqueci de seu aniversário. Quando eu coloco o pronome me na frase, em que eu insiro também o verbo esquecer ou o verbo lembrar, eu obrigatoriamente tenho que colocar, né, esse verbo acompanhado da preposição de, né, ou do, no caso. Eu me esqueci do seu aniversário, de seu aniversário. Por quê? Porque aí, nesse caso, ele vai ser objeto indireto, ok? Olha lá, pessoal, vai aqui uma paródia, tá? De um rap sobre regência. Eu vou desafiar vocês, quem que vai fazer o rap inteiro, gravar um vídeo e mandar pra Tia Virna, hein? Eu vou esperar, eu vou só começar e vocês vão dar continuidade, ok? Vamos lá, regência, estudar regência. O verbo assistir no sentido de ver, pede preposição para dizer o que se quer dizer. O verbo assistir no sentido de socorrer, não tem preposição, você não pode esquecer. Ok? Vou ficar no aguardo, hein? Eu quero essa paródia, tá joia? Um beijo, bons estudos, logo, logo possa tarefinha.